Olá, gente linda, gente amada, Paz do Senhor a todos vocês, meus irmãos aí no Distrito Federal. Glória a Deus pela vida de todos vocês, irmãos da IEAB. Deus abençoe a vida de vocês maravilhosamente. Quero aqui primeiro agradecer ao pastor Creomar, meu cunhado, e também pastor de vocês, aí na Ceilândia Norte, aí na 24, glória a Deus, lugarzinho que eu tenho um carinho muito especial. A minha irmã Neiva, vossa pastora, Deus abençoe também a todos vocês. Obrigado pelo privilégio, pelo carinho, obrigado por poder estar aqui trazendo algo da parte de Deus para as vossas vidas. Gente, eu tenho algo que Deus colocou em meu coração, que está no Salmo 52, somente o versículo 8. Eu quero meditar aqui com vocês, e espero que essa palavra ela possa edificar as vossas vidas, possa torná-los mais fortes, possa fazer de vocês pessoas superabundantes em Cristo Jesus. Na minha tradução diz assim: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Mas eu quero falar simplesmente a primeira parte. Quanto a mim, sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Essa palavra ela vem de encontro a tudo que estamos passando, esse momento de tanta tensão que estamos vivendo nos dias atuais. Eu sei que você tem sentido o reflexo de tudo isto também, como nós aqui em São Paulo temos sentido, o Brasil está sentindo, o mundo está sentindo, a economia em geral está sentindo. Enfim, não há como nenhum desses fatos, desses acontecidos, não teria atingido o senso da alma do homem. Eu queria exatamente abordar esse assunto com vocês, nos fazendo pensar da seguinte maneira. O salmista Davi, ele diz que ele tinha um desejo na casa de Deus. E o desejo de Davi era sempre ser uma oliveira verdejante na casa de Deus. Esse era o desejo de Davi. Sempre ser viçoso, sempre ser aquele que a autoestima lá em cima, sempre produtivo, sempre produzindo um fruto de primeira, sempre ser aquele que tem a notoriedade, um sorrisão no rosto, aquela pessoa que estava sempre para cima. Esse era o desejo de Davi. Quando ele fala sobre a oliveira, ele está falando de um fruto, e aqui é uma simbologia muito grande. Todos sabem que o fruto da oliveira são as azeitonas. E Davi, ele faz uma metáfora dentro desse texto. Esse texto, na realidade, ele vai nos contar uma história. Ele vai contar esse trecho que eu li para você. Ele vai contar, nessa metáfora que Davi está usando, vai contar a história da oliveira. E na história da oliveira ele dizia assim: eu queria sempre ser a oliveira verdejante. Só que nem sempre eu vou ser uma oliveira verdejante. Mas, porém, eu me vejo sempre com os olhos voltados a ser uma oliveira verdejante. Parece ser meio confuso o que eu estou falando, mas não é não. Eu vou explicar para você. Uma oliveira, quando ela está verdejante, ela começa a despontar as flores para dar o seu fruto. Quando esse fruto ele está maduro, ele é extraído, ele era levado, nos dias de Davi, naqueles dias, era levado para uma cisterna.
E nessa cisterna, eles eram, quando despejava todo o fruto da oliveira, havia um mecanismo para extrair o azeite e tirar toda a produção que o fruto da oliveira iria trazer de benefício para então. E Davi então, ele está contando a história da oliveira. O que acontece com ela? Ela fica verdejante, ela então dá suas folhas, suas flores e dá os seus frutos. E esses frutos são extraídos, jogados, colocados numa cisterna. Quando uma vez dentro daquela cisterna, homens ficavam do lado de fora e amarrado à ponta de uma corda. Imagine essa cena. Amarrado à ponta de uma corda existia uma tora bem pesada, e sobre aquela tora, ela então colocava-se uma pedra. Então os homens puxavam aquela corda e soltavam aquela tora de madeira com um peso sobre ela, e então ela ia amassando o fruto da oliveira. Havia a primeira extração. Essa primeira extração não poderia ser usado para outro fim senão para a casa de Deus, para servir de combustível para acender as lâmpadas do incensário. As lâmpadas do candelabro, perdão. Elas eram levadas para poder trazer luz para dentro do tabernáculo, da casa de Deus. Ela não poderia ser usada para outro fim. Ela era dedicada 100% para a casa de Deus, para a obra de Deus. Haveria ainda mais uma ação a ser tomada. Seria a segunda extração. Na segunda extração colocava-se mais uma tora, mais uma pedra muito pesada ali amarrada à ponta daquela corda. E então vinham mais homens para poder ajudar, porque o peso era maior. Então puxava aquela tora e batia. E ela batia várias vezes. Então saía um azeite de segunda extração. Esse azeite, ele já poderia ser usado para o uso doméstico, para poder fazer o alimento. Era um azeite que tinha uma qualidade boa, havia ainda um grau de pureza, e fazia-se então o alimento com ele. Então era um azeite doméstico. Acabou? Não, tinha um outro ainda, passava-se ainda aqueles frutos naquela cisterna. Iria passar por mais um processo. O processo era: colocava-se mais uma tora e colocava-se mais pesos de pedra. Então aumentava-se o trabalhador. E então eles puxavam aquela corda e soltavam aquele peso. Soltava aquele peso que ele descia com uma força tremenda sobre aquela cisterna. E aí saía um azeite ainda de terceira extração. Esse azeite, ele não tinha serventia para comer, para fazer o alimento. Ele não servia para alimento e também não poderia ser usado na casa de Deus para acender as lamparinas, porque não era primícia. Mas ele servia para uma coisa: acender as candeias, as lamparinas das casas. Então ele era um combustível para poder gerar luz para as casas, nos candeeiros das casas. Mas ainda havia um quarto processo. Colocava-se mais uma tora, alguns pesos mais sobre aquilo, aumentavam o trabalhador, então puxavam aquela corda e soltavam aquele peso, caía sobre aquela cisterna. Mas só que tinha uma coisa: aquela cisterna já não tinha mais azeite para poder dar, já não extraía mais azeite. A única coisa que tinha naquela cisterna agora, no quarto processo, era uma pasta. Simplesmente o fruto virava uma pasta, uma questão pastosa. Jogava-se fora? Não. Fazia-se sabão para as lavandeiras. 4 processos. Mas eu disse para vocês no começo que Davi dizia: eu sou como uma oliveira verdejante na casa de Deus.
Isso é pensar com uma autoestima, com uma grande confiança. A vida, a gente passa por alguns processos. Eu passo por alguns processos. Vocês aí passam por alguns processos. Outras pessoas à minha volta passam por alguns processos. Nós estamos passando por um processo. O Brasil está passando por um processo. Famílias brasileiras estão passando por um processo. Processos difíceis. Processos de depressão, síndromes de pânico, pessoas que estão vivendo à beira de um colapso, por causa de um estresse, por causa que estão vivendo dentro de um conteúdo onde a sua alma está num estado elevado do seu comportamento natural, Queridos, há um processo deprimente sobre as pessoas. E o que acontece? São fases. Como nós queríamos sorrir o tempo inteiro. Como seria bom se nós não estivéssemos falando de tantos problemas nesses dias. Que bom seria se nós estivéssemos cultuando na casa de Deus. Também vale pensar quantas vezes a casa de Deus estava aberta e eu não fui à casa de Deus. E hoje eu lamento com saudade, não posso estar na casa de Deus. São fases. Tem dia que nós queremos sorrir, mas não temos força para sorrir. Às vezes tudo que nós queremos é se esconder. Às vezes tudo que nós queremos é não falar com ninguém, é estar trancado num lugar, não querer conversar com ninguém. Às vezes nós só queremos tão somente isso. Às vezes não temos nem força para poder orar. Quem sabe já não há mais lágrimas para poder chorar. Quem sabe a fase que está vivendo já é uma fase que você não tem nem palavras para poder explicar o sentimento que está dentro de você. São fases. Fases que nos fazem chorar, nos deprimem. Situações que passamos na vida. De repente o dinheiro está pouco. De repente o convívio familiar está passando por um sistema difícil, ninguém entende ninguém, ninguém compreende ninguém. Ainda mais nesse dia, todos confinados, praticamente 24 horas dentro de casa. São fases. Nem todo dia nós estamos felizes, são fases. Quem dera que nós sorríssemos o tempo inteiro, mas às vezes estamos sorrindo. Mas quando paramos um pouco no silêncio, a dor no peito, na alma aperta e a gente geme. Gememos e as pessoas não veem. Nos trancamos nos quartos, choramos e ninguém sabe que estamos chorando para poder ter um suspiro, para poder sorrir novamente para as pessoas. São fases. Você já teve uma fase áurea na sua vida. Eu já tive uma fase áurea na minha vida. Só que a vida ela vai nos levando para um processo de moenda para poder nos experimentar, para poder nos amadurecer. E nós vamos para um segundo processo. Saímos daquele processo que eu estou na autoestima, tudo está legal, as coisas tudo dando certo. A gente correndo, trabalhando, tudo dando certo à nossa volta. E a gente não tem o problema com ansiedade, não estamos sofrendo de maneira nenhuma, nenhum tipo de síndrome. A nossa ansiedade está tudo controlada. A gente sabe que vamos vencer os desafios do dia a dia. É uma ansiedade comum. Mas quando vem a segunda fase, fica um pouco preocupada, porque a qualidade já não é mais a mesma. Eu já não sirvo para uma determinada coisa, mas ainda eu tenho uma serventia. Parece que vai caindo a minha qualidade de vida, a minha qualidade de sorriso, a qualidade da minha vida interior, a minha qualidade de vida de adoração. E aí já vem aparecendo aquele momento de lembrança, quando eu era feliz, quando eu tinha mais motivação para estar na casa de Deus. Mas se não bastasse tudo isso, eu tenho mais uma terceira fase na minha vida, aonde eu simplesmente ainda tenho um pouquinho de força, eu já não me vejo mais, conseguindo ajudar outras pessoas, eu já não me vejo mais sendo aquela lamparina na casa de Deus, mas eu tenho um pouquinho de força e ainda eu estou fazendo algum milagrezinho dentro da minha casa. Mas que bom se a vida parasse aqui na terceira fase. Mas tem uma fase muito crítica na vida da gente, que a gente já não tem mais nada para extrair, estamos como se fosse a pasta.
moídos ao extremo. Mas é aqui que eu quero chegar com você. O salmista Davi está dizendo: eu vejo ele nessa quarta fase, todo moído, todo deteriorado, uma pasta, e ele se vê naquela situação, mas ele diz assim: eu sou uma oliveira, e isto é que importa. Eu não perdi a essência. Eu estou só a pasta. Mas eu sou uma oliveira. Eu não me vejo mais tão verdejante. Eu já não me vejo mais lá no pé. Eu já não me vejo mais em flores, em folhas lindas, viçosas. Eu estou hoje aqui como apenas um fruto que serviu, que aqui está servindo para algo. Mas ainda eu sou a oliveira. Davi está dizendo: as 4 fases não tiraram de mim a minha essência de oliveira. Eu ainda continuo na esperança, mesmo aqui no pó, na cinza, mesmo aqui na pasta. Mas eu me olho aqui e estou dizendo: eu sou uma oliveira. Eu ainda tenho serventia para Deus. Eu ainda sirvo. Deus, mesmo estando assim, Deus tem uma expectativa para mim. Ainda que eu já não estou mais com aquela mesma viçosidade de acender a lâmpada do candelabro na casa de Deus, ainda que eu não seja, que eu sirva de alimento para as pessoas, não me vejo em condições de saúde para ninguém, só para mim mesmo, mas ainda eu sirvo de sabão. E como sabão, eu posso limpar as vestes sujas de muita gente. Eu posso trabalhar para a limpeza. Hoje, eu sou aquele que, com todas as minhas experiências, a sua vida não é uma vida de derrotas. Você está vivendo aperfeiçoamento, uma experiência linda na sua vida. Quando você chega na fase de dizer: eu estou como sabão para as lavandeiras, é porque você pode de fato ainda mudar a vida de muitas pessoas. A palavra de Deus diz que o final é melhor do que o início, porque o início é muita empolgação, mas no final é maturidade. No final realmente vai dizer quem eu sou. Porque uma coisa linda que está na história da oliveira é que o seguinte: se arrancar ela, cortar ela, ainda que corte ela no tronco, da onde se cortou ela, nasce 7 oliveiras. Eu estou sempre dando fruto. De repente você está passando por uma fase difícil na sua vida, mas não desanimes. Deus proverá. Você ainda pode fazer efeito na vida de muita gente. Vou repetir: você pode ser importante com as suas experiências de vida na vida de muitas pessoas. Você pode ainda gerar frutos. Você ainda pode fazer toda a diferença. Então não baixe sua cabeça achando que é o fim. Não baixe a cabeça achando que o momento agora é o fim. Não, levanta a sua cabeça, olha para o Senhor. Sabe, a minha mãe dizia uma coisa: filho, quando você se sentir caído, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Agora é a hora de você demonstrar que você tem, meu querido, sim, você tem condições ainda de fazer alguma coisa. Seja resiliente, se levante, porque Deus tem uma expectativa de vida através de você. Deus tem uma expectativa através de você. Eu gosto muito daquele texto que Salomão diz: quem é esta que vem formosa como a lua? A lua, querido, nem sempre ela é formosa. Também tem 4 fases. Ela não é lua cheia o tempo inteiro. A cada 7, 8 dias ela muda a fase.
Mas deixa eu falar uma coisa para você. As fases dela não tira a essência dela ser a lua. Ela está cheia. Daqui uma semana, você vai olhar para ela, ela está minguante. Somente aquela tirinha, que quase não se percebe. E a gente olha para ela e fala, olha a lua. Olhe para a lua. Ela está minguante, mas é a lua mesmo sendo minguante. Depois ela vai ficando nova, dá para se perceber um pouquinho mais de luz. Depois ela fica crescente e ela volta a ser cheia. Assim é eu e você. O momento que você está dizendo, não está dizendo que você está derrotado, pelo contrário. Daqui a pouco você vai voltar com toda a viçosidade. Daqui a pouco você vai estar cheio novamente. Aleluia! Daqui a pouco você vai estar vibrante novamente. Daqui a pouco você vai estar cheio de unção novamente. Porque a fase difícil da vida, sem brilho, não tira de você a sua essência. Deus abençoe a sua vida. Siga em frente. Não ande ansioso por nada nessa vida. Não se desvalorize. É assim que Deus nos criou. As fases nos tornam mais fortes e o quanto amadurecemos. Não se permita ser abortado, porque Deus é com você. Deus abençoe meus amados irmãos e irmãs do Distrito Federal. Que a unção do Altíssimo vos faça transbordar em Cristo Jesus. Espero que muito em breve estaremos juntos e adoraremos o nome do Senhor. Fiquem firmes. Deus abençoe. Beijos. Amo vocês. Obrigado também por cuidar da minha querida irmã e do meu cunhado e do meu sobrinho. Deus abençoe. Até uma próxima, se Deus nos conceder graça. As fases não podem tirar a sua essência.